O attachment otimizado de extrusão multidente, você está vendo aqui no nosso slide. Ele é um attachment que tem esse desenho, tá? Ele é otimizado, isso significa que o software coloca esse attachment automaticamente para você, desde que esses dentes tenham mais de 0,5 milímetro de extrusão. E aí ele tem exatamente esse desenho, tendo a face biselada voltada para a gengival, justamente porque tem um vetor de força, né, angulado, no sentido de fazer a retroinclinação acompanhada de extrusão, ok? Esse attachment, ele é essencial para que ocorra a extrusão relativa, tá? E uma dica importante, na sua primeira revisão do ClinCheck, você já vai ter que observar, né, nos tratamentos de mordida aberta anterior, se os incisivos receberam os attachments de extrusão ou não. A gente recomenda que, caso esses attachments não estejam presentes, você vai lá e pega a ferramenta de controle da posição dentária no ClinCheck 3D e extrui um pouquinho o incisivo para ele ultrapassar o gatilho de 0,5 milímetro, porque 0,5 milímetro é muito pouco. Então, se você extruir 0,6, isso não vai fazer tanta diferença no sorriso, na linha do sorriso do seu paciente. E vai te ajudar, vai dar uma potencializada no tratamento daquela mordida aberta, tá? A não ser que, ok, você tenha, assim, um paciente com mordida aberta, com um sorriso extremamente gengival, que pode acontecer, e que você fala, não, eu não quero extruir nada desse incisivo, tudo bem. Mas a gente recomenda, na maior parte dos casos de mordida aberta em adultos, que você extrua pelo menos de 0,5 a 0,6 ou mais até, dependendo de como for o nível de exposição do incisivo do paciente, mas pelo menos 0,6 milímetros para você ter o attachment de extrusão nos incisivos, porque isso vai facilitar muito a mecânica do plástico da mordida aberta, porque você tendo uma ancoragem aqui no incisivo, e depois você vai ver agora que a gente vai prescrever a intrusão dos dentes posteriores, esses attachments e esse movimento com essa dinâmica no plástico, ele funciona muito bem. Você fica tendo uma retenção, é como se fosse uma ancoragem mesmo, tá? Para o movimento de intrusão posterior. Então, isso é bem interessante. Quando esses dentes não recebem o attachment otimizado, você pode até colocar o attachment manualmente, tá? Mas não é muito bom, porque quando você tira o attachment otimizado, você está tirando um recurso que o alinhador tem, que se chama Smart Forces. Os Smart Forces são recursos que você não enxerga nem na tabela de movimentos, né? Você não visualiza essas forças, mas são áreas de pressão e alívio no contorno do alinhador em volta do dente que favorecem o movimento que você está prescrevendo, ok? Então, neste caso, veja, durante todo o curso Sisters Emerald, você vai ver em muitas situações que a gente tira o attachment otimizado e coloca um attachment convencional por questões de tamanho, muitas vezes, ou de prioridade do movimento que eu estou escolhendo. Então, não se apega de, então não pode tirar attachment otimizado. Não, eu estou falando especificamente aqui, na mordida aberta em que você vai extruir pelo menos 0,6 milímetros dos incisivos superiores. Eu estou falando que você pode, ao invés de colocar manualmente, é melhor que você extrua um pouquinho mais, até porque você vai fazer uma sobrecorreção da extrusão desses incisivos para você ter o gatilho, que tem que ser 0,5 milímetro, para que receba automaticamente os attachments otimizados de extrusão. Tá bom? Maravilha. Então, olha aqui no nosso slide, que bonitinho, o desenho deste attachment. Tem um detalhe que você tem que ficar bem atento, tá? Um detalhe que é importante nesse attachment, que é o seguinte. O attachment de extrusão, ele tem que ter o bisel de 45 graus, terminando num ângulo, né? Como está o desenho aqui, tá? Num ângulo inclinado, no ângulo mesmo de 45 graus, com a face vestibular do incisivo. Se você, por alguma razão, coloca o attachment manualmente, e os attachments convencionais, manuais, você tem como, sem querer, até clicar e meio que mexer no formato desse attachment, e se ele tiver um degrau, como você tem aqui, nesse desenho,
esse attachment ele não vai funcionar muito bem na extrusão relativa, porque ele não vai ter o que nós chamamos de área de escape. Olha que interessante. A extrusão, para a mecânica com alinhadores, ela é um movimento desafiador, porque o alinhador, ele agarra, né, o dente de oclusal para gengival. Então, nesse movimento de agarrar o dente de oclusal para gengival, ele pode escorregar, né? Se o paciente não usou direitinho, por exemplo, né, se teve redução do número de horas, ou se faltou espaço para o movimento acontecer, né, começa a ter o escape, né, do alinhador em relação ao dente. Se você tem esse attachment que está com o bisel certinho, terminando angulado, se tiver qualquer desadaptação ao longo do caminho, né, do alinhador no dente, no attachment, ainda assim o alinhador vai encaixar e vai conseguir pegar e abraçar o dente. Então ele tem uma área de escape. Eu quero dizer que no attachment, com a inclinação certa, mesmo que você tenha um pouquinho de perda de tracking, ainda assim o alinhador vai servir, o seu paciente vai conseguir usar e o movimento vai acontecer, talvez com uma eficiência menor, mas vai. Se você tem um attachment com degrau, esse degrau aqui cria uma desadaptação do alinhador, caso o paciente perca um pouquinho o tracking. Então, vamos supor que a extrusão relativa está acontecendo, mas faltou espaço, ou o paciente usou um pouco menos do que deveria o alinhador. A hora que ele coloca o alinhador não agarra até lá em cima o dente, e o alinhador fica um pouco para baixo, que é típico da perda de tracking, e aí a existência desse degrau impede até que o alinhador assente, então ele não tem uma área de escape. Então é mais fácil você perder o tracking se você tiver esse degrau. Essas são dicas muito, muito, muito quentes, né? Exclusivas para você aqui no nosso Sisters Emerald. Então, olha só, chegamos num mandamento. Sempre que você vê no nosso curso essa esmeralda verdinha aqui, é para você sentar na cadeira, mudar de posição, né? Pegar, tomar uma água, porque é o momento em que eu estou entregando para você, né? Um conhecimento fruto aí de muitos anos que te ajuda a você se comunicar com clareza com o técnico. Quando eu olho assim, e quando eu me lembro das comunicações que eu tinha antigamente com os técnicos, tipo, comunicações como melhorar a relação de molares. Esse tipo de comunicação não existe, porque o técnico não é ortodontista. Tá? O técnico, ele é apenas um técnico, ele tem um conhecimento de software, mas ele não tem o conhecimento do que é melhor para o seu paciente. E se você dá informações vagas, tá? Você não vai conseguir que o CleanCheck entregue para o seu paciente o que você, ortodontista, quer entregar. E aí você vai consumir tempo de tratamento, você vai consumir número de consultas, você vai se frustrar com o resultado clínico, corre o risco de frustrar o seu paciente. É para isso que você está aqui, para saber como diagnosticar, tratar, conduzir e principalmente se comunicar com o técnico. Então, esses textos mandamentos servem como guias para você. Então, aqui nós temos um mandamento para extrusão relativa do incisivo superior, tá? Então, veja bem, por favor, fazer a extrusão relativa dos dentes 11, 12, 21, 22 da seguinte forma. Primeiramente, inclinar a coroa desses dentes para vestibular, depois fazer o movimento de extrusão juntamente com o movimento de inclinação para a palatina das coroas, extrusão relativa. É fundamental que esteja escrito essa frase que eu vou ler agora. Movimentos de vai e vem estão permitidos. Por quê? Porque o software do CleanCheck, ele tem uma trava para não deixar fazer os incisivos fazer movimentos de vai e vem. Isso já é antigo, é uma trava antiga e o técnico precisa clicar lá para liberar essa trava, tá? Se necessário, realizar IPRs nos dentes, tananana. Então, aqui você vai preencher, tá? Quais dentes você quer que faça IPR, se você tiver uma preferência em termos de tamanho, discrepância de Bolton, largura, tá? Você vai sugerir. Você pode até sugerir quantidades, tá? Pode ser que ele veja, pela conta dele, que essa quantidade pode ser um pouco de mais ou um pouco de menos, ele vai perceber isso e vai te escrever. Mas se você tiver sugestões, por exemplo, eu tenho um lateral que ele é meio milímetro maior do que o outro lateral. Você vai escrever aqui que você quer uma preferência, né, nesse sentido. Por isso você estudou lá no início
né, do seu planejamento, do seu checklist, a discrepância de Bolton. E aí você vai dizer, para obter espaço para a extrusão e retração necessária e para que os incisivos cheguem na posição final definida por mim no 3D. Por que eu estou falando se necessário? Porque o software dele vai te ajudar a saber, pode ser que você não tenha exata noção se é necessário espaço para esse movimento ou não. O que você sabe é que você quer que chegue naquela posição. Como ele vai fazer o movimento de vestibularização, sem extruir, e depois retroinclinação com a extrusão relativa, ele vai ter como calcular se falta espaço ou não, e você vai ter uma comunicação efetiva nesse sentido. Caso seja necessário realizar os desgastes, você solicita, que é o que está escrito aqui, que os desgastes sejam feitos no momento em que os espaços estiverem abertos, tá? Óbvio. Por quê? Porque é mais fácil você fazer os desgastes nesse momento, tá? Então, você pode sugerir os dentes e as quantidades. Muito bem. Então, com isso, você aprendeu aqui, né, um ingrediente no tratamento da mordida aberta de adultos, que é a extrusão relativa dos incisivos superiores. Agora vamos então no outro ponto, que é a extrusão dos incisivos inferiores. Gente, a extrusão dos incisivos inferiores, ela é pouco comum, tá? Por quê? Porque você tem que manter a curva de espinho nivelada, porque se você extrui muito o incisivo inferior, você pode ter toque prematuro do incisivo inferior atrás do superior, né? Então, e também porque se você extruir demais o incisivo inferior, a hora que você fizer a rotação da mandíbula, né, que é uma rotação mandibular, pode acontecer de um incisivo inferior tocar na face palatina do incisivo superior, né, e atrapalhar essa rotação e atrapalhar o movimento e o encaixe mandibular. Então, não é muito comum a gente solicitar extrusão de incisivo inferior. Observe bem se isso vem prescrito no seu ClinCheck, porque, de novo, você vai enviar um caso de mordida aberta para lá, ele vai vir, as variações são muitas, tá? Eu já vi caso ir de mordida aberta e voltar com extrusão exagerada de incisivo superior e até extrusão de molar, tá? Eu já vi, assim, todo tipo de variação, tá? Então, o primeiro ClinCheck, ele pode acontecer de tudo ali, tá? E aí é na sua prescrição que você vai refinar isso, e na sua primeira revisão é que você vai realmente, né, guiar a condução do teu caso, tá? Mas, caso você opte por extruir incisivo inferior, se você verificar que cabe no plano oclusal do teu paciente, cabe no tipo facial do teu paciente, esse é um diagnóstico seu, você pode solicitar a extrusão do incisivo inferior, né? Sendo que o attachment otimizado vai funcionar da mesma forma. Geralmente, a gente acaba extruindo incisivo inferior em casos de mordida aberta padrão 3, né? Por quê? Porque você vai trabalhar retroinclinando a mandíbula e você vai trabalhar fazendo um movimento de retroinclinação dos incisivos inferiores. E aí o movimento de retroinclinação dos incisivos inferiores no tratamento do padrão 3 mordida aberta, né, ou uma mordida aberta com tendência a 3, vai ser uma retroinclinação com componente extrusivo, tá? E que vai te ajudar a fechar a mordida aberta. Então, a extrusão de incisivo inferior, ela é uma carta na manga que vai te fazer bem, especialmente nos casos de mordida aberta com tendência padrão 3. Muito bem, agora vamos falar do ingrediente principal no tratamento das mordidas abertas, né? Que eu adoro, que eu amo, que é assim, como eu digo, uma das melhores partes de trabalhar com alinhadores, que é o controle vertical, tá? Você viu nas aulas, né, de Mude Seu Chip, que o controle vertical que a mecânica com alinhadores traz para você é bonito de ver, que a mecânica ortodôntica convencional, ela é extrusiva e ela não é muito eficiente em controlar o vertical dos nossos pacientes. Então, o ingrediente principal para você fechar a tesoura, e é por isso que essa aula chama Fecha a Tesoura, para você memorizar, né, a forma mais gostosa de tratar a mordida aberta, é você fazer a intrusão progressiva dos dentes posteriores, especialmente os superiores, tá? Então, essa é a forma mais interessante de você realizar esse procedimento. Então, a intrusão dos molares, tá? Veja esse slide aqui que bonitinho, olha só que coisa antiga,
e mimosa, né? Então, quando a gente ia fazer essa mecânica de intrusão progressiva dos dentes posteriores, para promover o fechamento da mordida aberta através do fechamento da tesoura, né? E da rotação mandibular, que é a forma que eu mais curto, fechar a mordida aberta, você tinha que fazer toda essa mecânica ortodôntica extremamente, eu diria, manual, né? Onde você fazia esse arco, então essa mecânica miau é muito famosa, que é a Multiloop Edgewise Arch Wire. Significa que você ia contornar um arco retangular, todos esses loopings, né? E cada looping desse tinha um degrau acima, né? De forma que você ia a cada loop gerando uma intrusão progressiva, desde o segundo molar até o primeiro premolar, no arco superior e inferior, e aí você fazia com isso o movimento, né, de fechamento da rotação mandibular. Então, nós vamos utilizar na sua mecânica com alinhadores o mesmo princípio, a mesma mecânica. A vantagem é que você não vai ter que dobrar todo esse arco, nem fazer todo esse multiloop, e o seu paciente não vai precisar usar, né, toda essa mecânica metálica em boca. Você vai fazer tudo isso com alinhadores. Então, como que isso funciona? Você vai solicitar ao técnico e conferir na tabela de movimentos. Observe que tem acontecido bastante, né, da gente ver, mesmo a gente solicitando alguns movimentos, esses movimentos não vêm prescritos no ClinCheck. É seu dever e obrigação, como ortodontista, né, conferir se os movimentos estão sendo realizados. Gente, eu estive lá na Costa Rica, eu sei como é lá o centro de planejamento do ClinCheck, eu falei com a pessoa que trabalha lá na área Brasil, né, na sala Brasil, conheço as pessoas pelo nome e pelo sobrenome. Não tenho o WhatsApp delas, porque com certeza isso não é permitido, mas eu conheço as pessoas, sei quem é o supervisor, o chefe, etc. Essas pessoas não são ortodontistas, eles são movimentadores de mouse, com limitações. E tá tudo bem, eu não estou criticando a empresa, nem criticando nada. Eles apenas movimentam um software que é muito complexo, que se dessem na nossa mão o software Treat, que é o software que eles mexem, a gente teria muito trabalho para aprender. Então, o ClinCheck Pro, ele é uma versão simplificada do software Treat, e o software Treat, ele joga algumas ideias e algumas possibilidades, algumas receitinhas, né? E os técnicos jogam essas receitas para gente. Mas está muito claro o posicionamento, né, da Align em relação à responsabilidade do tratamento. É sua e minha. Está muito claro que nós devemos orientá-los. Eles são muito educados na comunicação com a gente. Por favor, revise e nos oriente. Por favor, nos avise, revise. Né? Então, não larga, porque isso vai custar caro para você. Se você largar, você vai patinar com um monte de consultas, tá? Um monte de refinamentos. É para isso que nós estamos aqui, tá? Para fazer o Invisalign, andar para você, tá? Entregar o que ele tem de melhor, que é um plástico incrível. É isso que ele tem de melhor, é um software e um plástico incrível. Mas o estagiamento e a posição final é sua responsabilidade, e depois do Sisters Emerald você vai ter total segurança para dominar isso. Então, presta bem atenção, você vai solicitar, intrua o segundo molar até que ele fique com 1,5 milímetro de espaço na oclusal, entre o antagonista, tá? Ou seja, você vai terminar o caso com mordida aberta posterior no software. Isso não significa que na boca do paciente vai acontecer isso. Então, agora, você já está evoluindo comigo no curso, já está entendendo que a posição final que você enxergar lá no seu ClinCheck, tá? Que você está olhando para o dente lá na posição final, não representa a posição final dos dentes do seu paciente clinicamente. Aquela posição final, ela representa um sistema de forças, ela representa muitas vezes posições que você está adquirindo como sobrecorreções, tá? Eu, nessa minha caminhada de aprendendo, estudando, eu fiz e tratando, né, os nossos mais de 500 pacientes, eu já vi e ouvi muita coisa.
tá? E como a ortodontia com alinhadores tem várias linhas e as pesquisas estão se desenvolvendo ainda, existem diversas opiniões, né? Você está aqui comigo, né? E obviamente que é interessante que você siga a nossa linha de raciocínio, porque a nossa linha ela já está baseada em inúmeras considerações de diversos autores aplicados na nossa vivência clínica e traduzidos de uma maneira mais esquemática para você não ter que ficar estudando de Kenji Ojima, a Mas, Moshiri, a Sandayer e ficar Ivan Malagon e ficar concluindo várias filosofias diversas, né, sobre todos os temas. A gente está aqui transformando isso num esquema prático para você usar na vida real.